Então, hoje é 14 de abril de 2020, terça-feira, 8h15 da manhã, segunda aula aí de espécies e processo legislativo. Então, espero que vocês tenham entendido. Então, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. E, por fim, o parágrafo único do artigo 59, ele fala de lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. E a lei complementar que trata disso é a Lei Complementar 95 de 98. Quem quiser estudar isso profundamente, basta pegar a Lei Complementar 95 de 98 e lá existem várias regras de como que as leis são elaboradas, etc, etc. Tudo bem para vocês? Uhum. Não vai ser objeto do nosso estudo, exatamente porque nós estamos aqui no curso de Direito Constitucional, tá ok? Estou apenas indicando para vocês. Gente, agora eu tenho que fazer uma pergunta muito séria para vocês. Essa é questão de prova. Existem decretos, leis no ordenamento jurídico brasileiro? Decretos, leis? Existem, mas era das constituições antigas que agora foram convertidos para lei ordinária, né? Não, não é convertido. Existem decretos, leis que estão em vigor até hoje. Recepcionados, né? Então, existem decretos, leis que foram recepcionados pela Constituição e estão em vigor até hoje, tal como o Código Penal. Código Penal é um decreto-lei. Exatamente. Então, preste atenção, porque essa pergunta é muito capciosa. Veja bem, existem decretos, leis em vigor no Brasil? Sim. Só que, veja bem, o decreto-lei não compreende mais o processo legislativo à luz da Constituição de 88. Então, vocês vejam que no artigo 59, ele não fala de decreto-lei. Ou seja, não é possível, a partir da Constituição de 88, elaborar um decreto-lei. Mas os decretos-leis que estavam em vigor quando a Constituição de 88 entrou em vigor e os decretos-leis que foram recepcionados pela Constituição, esses continuam. Então, olha só, todos os decretos-leis que estavam em vigor quando entrou em vigor a Constituição de 88 e não foram contrários à Constituição de 88, eles foram recepcionados pela Constituição de 88. Então, a resposta é sim. Existem decretos, leis em vigor no Brasil. Mas o decreto-lei compreende o processo legislativo brasileiro? Não, não compreende mais. Porque, à luz da Constituição de 88, não é possível a elaboração de um decreto-lei. Entenderam? Entenderam como é capciosa a pergunta? Sim. Uhum. Agora, qual que é a grande característica de um decreto-lei? Decreto-lei, gente, é instrumento da ditadura. Tanto a ditadura Vargas quanto a ditadura militar da década de 60, década de 70, elas se valeram desse expediente. O decreto-lei é um sinal da hipertrofia do poder executivo perante o poder legislativo. Por quê? O decreto-lei é um ato do presidente da República que tem uma certa força de lei, okay? Que entra em vigor na data da sua publicação e que é remetido ao Congresso Nacional. Parece alguma coisa que eu acabei de ensinar para vocês? A medida provisória. Parece Como mudou o nome? Parece MP. Ele só mudou o nome, então. Então, mas tem uma diferença substancial, Tassiana. Qual é a diferença substancial? O decreto-lei, ele é remetido ao Congresso. Se o Congresso não aprovar o decreto-lei dentro de um período de tempo estabelecido, ele estará aprovado por decurso de prazo. A medida provisória não. A medida provisória, se ela não for aprovada dentro de um período de tempo pelo Congresso Nacional, ela perde eficácia pelo decurso de prazo. Tudo bem?
Então, essa é a substancial entendi. diferença entre o decreto-lei e a medida provisória. O decreto-lei, se não aprovado pelo Congresso, ele é aprovado por decurso de prazo. E aí vocês veem por que o decreto-lei é um instrumento da ditadura. Né? Porque o presidente da República, na ditadura, editava um decreto-lei, o Congresso Nacional estava fechado, passava o período de tempo, ele é aprovado por decurso de prazo. Tá ok? Agora, a medida provisória, não. O presidente da República edita a medida provisória, ela entra em vigor. Mas se o Congresso rejeitar a medida provisória, ela perde a sua eficácia e não é convertida em lei. Entenderam a substancial diferença? Sim. Você está aí, Tassiano? Tô aqui. Ah, tá, beleza. Achei Entendi. que tivesse caído. Não, tô aqui. Não, eu tirei o vídeo só. Ah, eu percebi. Beleza. Entenderam, gente? Sim. Então, Professor, eu tenho uma dúvida aí. Pois não. Qual é o status do decreto-lei no nosso ordenamento hoje? Ele entra como lei complementar ou entra como lei ordinária? Vai depender da matéria, tá? Depende da Depende da matéria. matéria? Geralmente é lei ordinária, tá? Só que se o decreto-lei tratar de uma matéria reservada à lei complementar hoje, ele pode até ter status de lei complementar. Confesso que não estou lembrado de nenhum decreto-lei que tenha esse status, mas é possível, tá? Eu vou explicar um pouco mais à frente para vocês isso. Mas ele, geralmente, ele tem status de lei ordinária. Tá? Ok, obrigado. Então, vejam os senhores que existem semelhanças entre o decreto-lei e a medida provisória, tá ok? Tem que tomar muito cuidado com esse instituto, a medida provisória, porque ele traz muitas semelhanças com o decreto-lei, né? Mas existe uma substancial diferença. Se a medida provisória for rejeitada ou não for votada pelo Congresso Nacional dentro do prazo constitucional de 120 dias, ela vai perder a sua eficácia. Foi o que ocorreu com aquela medida provisória do Bolsonaro, que impediu os sindicatos de descontarem na folha de pagamento dos funcionários a contribuição sindical, lembra? Uhum. Ela caiu. Por que ela caiu? Porque passaram 120 dias, o Congresso não votou, se não votou, então perde eficácia. Tudo bem? Sim. Alguma dúvida, Sim. gente? Não. Ok. Então, vamos lá. Slide número 2. Então, olha só. A doutrina diz que existem 3 fases do processo legislativo. Ao estudar o processo legislativo, acabou-se concluindo pela existência de 3 fases do processo legislativo. Ok? A primeira fase é a fase introdutória. A segunda fase seria a fase constitutiva. E a terceira fase é a fase complementar. Então, vamos ver no que consistem essas 3 fases. Então, gente, a fase introdutória talvez seja a mais fácil delas. Por quê? Porque a fase introdutória é a propositura. É a propositura de um projeto de lei ordinária, de um projeto de lei complementar, de um projeto de emenda à Constituição, de um projeto de lei delegada, de um projeto de resolução, de um projeto de decreto legislativo. Então, vocês vejam que todas essas espécies legislativas, tá? O processo legislativo dela começa com a propositura de um projeto, com exceção de uma. Qual? Medida provisória. MP. Medida provisória, A exatamente. MP. Então, vocês vejam que medida provisória realmente é diferente, né? Talvez nem devesse estar aqui medida provisória, né? Talvez devesse estar aqui projeto de lei de conversão de medida provisória em lei ordinária, né? Porque a medida provisória, na verdade, é um ato do presidente da República, ok?
Mas, tirando esse detalhe fora, né, toda espécie legislativa vai ter o seu processo legislativo iniciado com a propositura de um projeto. Ok? E aí vem a perguntinha. Quem é que tem poder para propor um projeto? Como é que se chama isso? Iniciativa legislativa. Então, a iniciativa legislativa, tá, é uma faculdade atribuída a uma pessoa ou a um órgão para propor um projeto de emenda à Constituição, de lei ordinária, de lei complementar, de decreto legislativo, de resolução, de lei delegada. Tudo bem? Então, olha só. A fase introdutória significa o quê? É a propositura de um projeto. E quem pode propor esse projeto é quem detém a chamada iniciativa legislativa. Dúvidas? Não. E aí nós vamos estudar caso a caso, tá bem? Dependendo da matéria, uma pessoa que tem, dependendo da matéria, outra, dependendo da espécie, aí vão entrar as peculiaridades. Mas todo o processo legislativo iniciar-se-á com a propositura de um projeto que deve ser feita por uma pessoa competente ou um órgão competente, que é aquele que detém iniciativa legislativa. Se uma pessoa que não detém iniciativa legislativa propor um projeto de lei, nós vamos ter um vício aí logo de saída, tá ok? Uhum. Todo o processo vai ser viciado. Porque, gente, veja bem, se o processo legislativo não for observado, principalmente as diretrizes constitucionais do processo legislativo, o produto vai ter um vício formal. Estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Uhum. Sim. Então, por exemplo, existe uma emenda à Constituição de 98, que ela tem um vício formal, porque ela foi aprovada numa casa, aí quando foi para outra casa do Congresso Nacional, eles alteraram a redação, mas não voltou para a casa que iniciou, entendeu? Então tem um vício formal. E está lá, e o Supremo já reconheceu esse vício. E está até hoje discutindo essa questão aí, faz mais de 20 anos, né? Tá ok? Então, é muito interessante isso, porque se o processo legislativo constitucional não for observado, nós vamos dizer que o produto do processo legislativo possui um vício de forma, ok? E isso pode invalidar aquela lei. Beleza? Uhum. Sim. É diferente Ótimo. do vício material, né? Qual que é o vício material? Que contraria a vontade popular? Então, olha só. Não. Veja bem, Daniel. Ó. O vício de forma é um vício no veículo introdutor. O vício material é um vício na norma introduzida. Estão me entendendo? Uhum. Eu fiz café lá. Entenderam, gente? Chegou um suquinho aí servido? A delivery. Delivery, é. Entenderam? Então, olha só, lembra que eu falei para vocês? Veículo introdutor de norma e norma introduzida por esse veículo. Quando eu falo de vício material, é um problema na norma introduzida. O veículo está ok, foi aprovado, tudo bem. Só que a norma introduzida tem um problema. Por quê? Porque o conteúdo material ele se choca com a Constituição. Então, é um vício material, uma inconstitucionalidade material. Agora, quando o problema está no processo legislativo constitucional, que não foi respeitado, aí, independente da norma introduzida, eu vou ter um problema de vício no veículo introdutor. Aí, tudo que foi introduzido vai acabar sendo inconstitucional por causa desse vício formal. Fechou? Uhum. Ia fazer um slide para vocês aqui com um barquinho, com tal, mas não deu tempo. Tá bom? Bom, então veja bem. A fase introdutória, na verdade, é um ato só. É a propositura. É o cara ir lá,
o órgão ou a pessoa competente, aquela que detém a iniciativa legislativa, chegar lá e propor o projeto. Bom, depois que o projeto foi proposto, vai começar uma discussão, vai começar a análise daquele projeto. Aí nós vamos para a fase constitutiva. Então, geralmente, a fase constitutiva se passa no âmbito do Poder Legislativo. Porque, gente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, tá? A iniciativa legislativa pode ser do Poder Legislativo, pode ser do Poder Judiciário, pode ser do Poder Executivo, pode ser do Ministério Público. Ok? Então, a fase introdutória, ela não se passa no âmbito do processo legislativo somente. Não é só o Poder Legislativo que pode propor uma lei. Ok? E tem iniciativa popular também, né? E tem iniciativa popular também, que eu vou explicar para vocês mais na frente. Então, vocês vejam que a fase introdutória, ela não necessariamente se passa no âmbito do Poder Legislativo. Agora, a fase constitutiva, aí sim, essa começa no âmbito do Poder Legislativo. Por quê? Porque é onde vai ter a discussão, as alterações e a votação do projeto. Então, o projeto é proposto, então vai para o Congresso Nacional. Gente, vocês ouviram falar das comissões do Congresso Nacional? Uhum. Então, o que são comissões, né? São órgãos do Congresso Nacional compostos de alguns parlamentares que têm familiaridade com aquele tema e eles vão discutir aqueles projetos ali, ok? Para depois ir para o plenário. Tá? Então, vocês vejam que a fase constitutiva começa com a análise do projeto. Ok? Vou até acrescentar aqui, eu gostei dessa palavra. Análise, discussão, alteração e votação. Então, vocês vejam que a fase constitutiva, tá? O começo dela se dá quando? Quando o Poder Legislativo recebe o projeto e começa a analisar o projeto, começa a discutir o projeto, ele pode alterar a redação do projeto e, finalmente, ele vai aprovar o projeto. Gente, se for um projeto de lei, ele vai voltar, ele vai para o Poder Executivo, para o Poder Executivo sancionar ou vetar. Veja bem, sanção não é fase complementar. Isso aqui costuma derrubar vocês, tá ok? Muita gente pensa que quando o projeto de lei vai para a sanção do presidente da República, já está na fase complementar. E isso não é verdade, tá ok? Quando o projeto de lei precisa ser sancionado pelo presidente da República, ainda estamos na fase constitutiva. Tá ok? Tá ok? Tá ok, né? Que nem diz o outro lá. Sim. Agora, presta atenção. Se o projeto de lei for remetido ao presidente da República e ele sancioná-lo, então aí vai começar a fase complementar, que é a promulgação e a publicação. Tá ok? Agora, se o presidente da República vetar, presta atenção, o veto, ele volta para o Congresso Nacional, porque quem dá a última palavra sobre o veto é o Congresso Nacional. E aí o Congresso Nacional, o que ele pode fazer? Ele pode derrubar o veto. Fechou? Sim. Tá, gente? Então tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá ok? Sanção e veto, fase constitutiva. Sancionou, vai para a fase complementar. Vetou, volta. Veja bem, mas se o presidente da República vetar o projeto de lei na íntegra, aí volta tudo. Eu confesso que eu nunca vi isso. Mas no Brasil, tudo é possível. Agora, geralmente, o presidente da República ele não veta na íntegra, ele veta alguns dispositivos. Aí, somente esses dispositivos vetados é que voltam para a análise do Congresso Nacional. Tudo bem? Sim. Aí, é interessante, né? Porque daí o projeto de lei
sem os vetos, vai ser promulgado, publicado. E aí, se o veto for derrubado, depois se promulga e publica os vetos. Ok? O senhor pode repetir? Não entendi. Ó, vou A pegar lei sai com os dispositivos que foram vetados, né? qual No veto corpo dela. Isso. Qual veto que foi derrubado? Teve um veto do Bolsonaro aí que foi derrubado agora. Qual que é o exemplo mesmo? Teve mesmo, recente. Teve um veto lá do Bolsonaro que foi derrubado. Então, olha só. O projeto de lei teve 5 vetos. Quando ele tem um veto, o projeto de lei vai ser promulgado e publicado e os artigos vetados vão aparecer lá. Vetado, vetado, vetado. Uhum. Depois... Eu acho que foi aquele do BPC, não foi? De benefício de prestação continuada? Eu não lembro, cara. Aí Teve depois... esse, teve também do despacho de mala. aquele negócio de... Aí depois, Cobrança de taxa. se o Congresso Nacional derrubar o veto, aí os artigos do veto, eles vão ser promulgados e publicados posteriormente, percebe? E aí vai sair daquela lei o veto e vai aparecer o dispositivo. E aí, se você for lá na Casa Civil, lá aparece, foi vetado, mas depois o veto foi derrubado. Ok? Sim, entendi. Obrigado. É que para derrubar o veto, gente, existe um processo legislativo específico também que eu vou explicar mais para frente para vocês. Não é tão fácil derrubar o veto assim, ok? Mas é possível. E acontece principalmente quando o presidente da República entra em rota de colisão com o Congresso Nacional, como é o caso do Bolsonaro. Tudo bem? Sim. Professor, Beleza. Oi. Oi, a Daniela. Oi, Eu tenho Daniela. uma pergunta. Pois não. No caso se houver algum ponto inconstitucional, a análise ela é feita pela Casa Legislativa e ela é feita no processo introdutório ou constitutivo? Não, veja bem. Existe uma comissão na Câmara dos Deputados e outra comissão no Senado Federal. E essa comissão também está presente nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Tá? Geralmente muda de órgão para órgão. Ei, 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 ei. Ai, meu Deus do céu. Quieta, Bela. Quieta. Cachorro que perturba minha mente. Então, presta atenção. Onde é que eu estava? Chama Comissão de Constituição e Justiça. Esse nome muda, tá? Na Câmara ele tem um nome, no Senado é um pouquinho diferente, nas Assembleias Legislativas pode mudar, mas essa Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão geralmente composta de parlamentares que têm formação jurídica e eles vão fazer uma análise prévia do controle de constitucionalidade. Então, se tiver um projeto de lei remetido para o Congresso Nacional, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, a comissão já vai analisar ali se tem alguma inconstitucionalidade. Mas é um controle prévio. Porque se passar por esse controle prévio e a lei foi publicada, se houver uma inconstitucionalidade, quem vai analisar essa inconstitucionalidade é o Poder Judiciário. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Daniela. Respondeu. Então, mas aí essas comissões, elas estão na fase constitutiva? Constitutiva, porque está na fase da análise e discussão. Ok. Entendeu? Entendi. Ali aqui, ó, análise e discussão. Certo? Na verdade, a gente tem 2 tipos de comissões. Tem a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa essa questão constitucional, e temos as comissões temáticas, que analisam a matéria propriamente dita, se ela é pertinente ou não. Ok? Eu falo tá ok, mas não é por causa do outro lá não. Tá? Bom, gente, agora presta atenção. A fase complementar.
Na fase complementar, eu vou ter a promulgação e a publicação. Promulgar é dizer que o processo legislativo foi realizado, está perfeito e que a lei existe. Então, quando eu promulgo uma lei, é como se eu estivesse atestando que todo o processo legislativo foi realizado de forma correta e, a partir de agora, aquela lei existe. O problema é que falta um ato ainda. Qual é? A publicação. Então, aqui, a gente entra num círculo vicioso que não tem fim. Ok? Quando é que eu posso dizer que a lei existe? No momento em que ela é promulgada ou no momento em que ela é publicada? Porque, vejam bem, sem a publicação da lei, ela não é nada, tudo bem? Uma lei precisa ser publicada. Se ela não for publicada, ela não pode entrar em vigor. Se ela não for publicada... Ela entra em vigor geralmente na data da publicação, né? Então, geralmente. Existe um período de vacatio legis, lembra disso? Sim. O que é a vacatio legis? É o período de tempo esse lapso temporal entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor, né? Geralmente são 15 dias. Se a lei não falar nada, são 15 dias o período de vacatio legis. Agora, tem leis que entram em vigor na data da sua publicação. Tem leis que demoram um ano para entrar em vigor, que foi o caso do Código Civil e do Código de Processo Civil, né? Porque eles levaram um ano para entrar em vigor. Por quê? Porque é um código, né? Então, precisa de um tempo para todo mundo analisar, para ele entrar em vigor. Okay? Então, esse período de vacatio legis, ele varia aí, dependendo de lei para lei. Existem leis tributárias que precisam ter um período de vacatio legis, tá? Nós vamos ver isso lá no direito tributário. Agora, veja bem, uma lei promulgada, eu posso dizer que ela existe? Ela existe, mas não tem eficácia, né? Então, mas ela não só existe após a publicação, senão antes ela não existe, não é isso? Essa é uma pergunta que não tem resposta, tá? Não tem resposta, né? Não tem resposta? Por que não tem resposta, gente? Não tem resposta porque é um círculo sem fim, entendeu? Porque verão bem, na verdade, a promulgação é o ato que atesta que a lei existe, mas ela tem que ser publicada ainda para ela efetivamente existir. Falta ainda um ato que é a publicação. Ok? Então, a gente vai ficar correndo atrás do rabo. Ok? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Exatamente. Então, mas num concurso, qual que é a resposta? Eu acho que é publicação. Porque, para mim... A partir da publicação. Se não publicar, eu não posso dizer que existe. Aliás, não sei, entendeu? É complicado, né? É complicado, mas eu sou mais pela publicação. O Roca Rasa, no livro dele, ele fica 4 páginas discutindo isso. Eu já li várias vezes. Não chega a conclusão nenhuma. Não tem jeito, correr atrás do rabo. É assim, o ato de promulgar, você atesta que a lei foi feita, passou o processo legislativo e tal, e falta um ato para ela efetivamente existir, que é a publicação. Aí publicou, tá certo. Tudo bem? Alguém ia fazer uma pergunta aí? Não, eu queria falar para os efeitos jurídicos, se não seria mesmo a questão da publicação, porque assim, a gente só pode, essa lei, a gente só pode usá-la se ela tiver publicada e tiver passado também pelo período do vacatio no Diário Oficial, né? Então, não sei. Mas eu não perguntei quando é que ela vai entrar em vigor. Eu perguntei quando é que ela passa a existir. Ah, sim. Tá. Entendeu? Então, se você disser que na promulgação já existe, tudo bem, é uma tese, realmente, porque o ato de promulgar é o ato de atestar isso. Mas ainda falta um ato ainda, que é a publicação. Ok? Pessoal, na fase introdutória, nós temos a propositura, tá ok? Na propositura, nós temos a iniciativa popular.
Quem detém a iniciativa popular? Então, aqui tem uma classificação seguinte, ó. Ela pode ser parlamentar, como ela pode ser extraparlamentar, como eu já havia adiantado para vocês. Então, a iniciativa legislativa, ela é parlamentar quando um deputado federal, um senador da República ou uma comissão, porque, veja bem, existem comissões da Câmara dos Deputados, existem comissões do Senado Federal, existem comissões do Congresso Nacional. Comissão do Congresso Nacional, ela reúne senadores e deputados. Comissão da Câmara dos Deputados reúne deputados. Comissão do Senado Federal reúne senadores, ok? Então, quando um projeto de lei puder ser proposto por um senador da República, por um deputado federal ou por uma das comissões, seja ela do Senado, da Câmara ou do Congresso, então nós dizemos que a iniciativa popular ela é parlamentar. Agora, no Brasil, nós vamos ver para frente que o chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, que tribunais do Poder Judiciário, que o Procurador-Geral da República e que os cidadãos também podem ter a iniciativa legislativa em determinados casos. Aí nós dizemos que essa iniciativa legislativa ela é extraparlamentar. Vejam bem, quando o cidadão possui iniciativa legislativa, ele vai exercer essa iniciativa legislativa através da chamada iniciativa popular. Como é que se faz isso? 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, que não menos de 0,30% dos eleitores de cada um deles. Então, nós temos leis importantes aí que foram iniciativa popular, como é o caso da lei, daquela lei de crimes hediondos, lembra? A lei de crimes hediondos foi por iniciativa popular. Se não me engano, a lei Maria da Penha também, a iniciativa popular. A minha pergunta é o seguinte, eu posso fazer iniciativa popular por meio eletrônico? Porque antigamente, iniciativa popular, você tinha que passar a lista, né? Você ia passando a lista, a pessoa assina, coloca a cidade dela e põe o CPF ou RG, né? Então, você põe o nome, assina, cidade, CPF, RG. Agora, eu posso fazer isso por meio eletrônico? Então, eu acho que sim. Pode, eu já recebi. Mas que tem. Tem um monte. A tendência, ainda mais depois dessa pandemia, né, é que... É tudo ficar eletrônico. Ok? Mas, então, para exercer iniciativa popular, eu preciso de 1% do número de eleitores nacional, né, dividido em 5 estados, com pelo menos 0,30% do eleitorado de cada estado. Isso é muito importante, tá, gente? Isso cai em concurso, tá? Quais são os requisitos para que se exerça a iniciativa popular? É claro que, quando chega um projeto de iniciativa popular lá no Congresso Nacional, geralmente um deputado, um senador, ele abraça essa causa e ele quer... Ele fala que o filho é dele. Não é que ele fala que ele adota o filho, né? Ele adota o filho. Tudo adota. Bem? Perfeito? Então, iniciativa legislativa parlamentar, iniciativa legislativa extraparlamentar, tá ok? Quando a iniciativa legislativa for de um membro do Congresso Nacional ou de uma de suas comissões, parlamentar. Quando a iniciativa legislativa for de uma pessoa ou de um órgão que não pertence ao Poder Legislativo, é extraparlamentar. E no Brasil, pode ser o chefe do Executivo, o Tribunal de Justiça, um tribunal do Poder Judiciário, nós vamos ver isso para frente, o Procurador-Geral da República e os cidadãos através de iniciativa popular. Tá ok? Agora, olha só, gente. Eu tenho mais 3 minutos, não sei se vai dar tempo de explicar isso para vocês. Se não der tempo, daí eu já faço na outra aula, tá? Não vou abrir uma aula só para fazer isso. A iniciativa legislativa, ela pode ser geral, como ela pode ser restrita, tá? Faltou aqui, ó, iniciativa geral
tá? Como ela pode ser restrita. O que é uma iniciativa geral? Tá? Na verdade, são todas as matérias, desde que não seja uma matéria restrita, tá ok? Então, olha só. Quando eu falo que a iniciativa é geral, são matérias diversas e indeterminadas, desde que essa matéria não seja restrita, estão entendendo? E vou dar um exemplo para vocês aqui. Lei orgânica da magistratura. Quem pode propor o projeto de lei orgânica da magistratura? Somente o Supremo, ou seja, é restrito. Agora, quando a matéria não for restrita, ela vai ser geral. Ok? Então, quando a iniciativa for geral, quem pode propor o projeto de lei? O presidente da República, deputado, um senador, uma comissão do Congresso Nacional, ou cidadãos por meio de iniciativa popular. Essa é a chamada iniciativa geral. Qualquer um. Não é qualquer um. Não, porque todo mundo aqui, praticamente, presidente da República, deputado, senador, comissão e cidadãos, todo mundo. Eu não posso. Eu não posso. Como cidadão, só. Como cidadão, se eu quiser exercer a iniciativa legislativa, eu preciso convencer 1% do eleitorado em 5 estados, entendeu? Agora, a iniciativa é restrita, ela vai ser reservada ou ela vai ser concorrente. Tá ok? Quando que ela é concorrente? Ela é concorrente quando 2 órgãos podem fazer a iniciativa. Então, por exemplo, a lei orgânica do Ministério Público, e aí é interessante, gente, porque a lei orgânica da magistratura é iniciativa restrita, reservada ao Supremo. Mas a lei orgânica do Ministério Público, ela é restrita, mas ela é concorrente. Por quê? Porque tanto o presidente da República quanto o procurador-geral da República possuem iniciativa legislativa. Estão me entendendo? Então, preste atenção, hein? Questão de prova.